bem, pessoal. Eu estou no slide 1, né? Quer dizer, slide 2, Adoniran, espiritualidade no feminino. E, na verdade, o meu objetivo hoje, eu acho que como sempre, né, eu sou uma historiadora, então o meu objetivo é provocá-los ao debate, provocá-los ao questionamento, provocá-los ao desejo da pesquisa, não é, sobre esse tema neste momento, que é a espiritualidade no feminino, né? Então, a minha fala, lógico, são 15 minutos, então é uma coisa realmente, é um objetivo mais provocativo do que informativo, do que um grande debate, mas acredito que muito válido. A grande questão que eu gostaria de pensar hoje é que nós não podemos olhar para um tema, para um conceito, de modo estanque ou de modo definitivo, né? Eu até brinquei hoje, falei assim, me lembrei daquele personagem do Ariano Suassuna, no Alto da Compadecida, que tudo que perguntam para ele, ele responde assim, é assim porque sempre foi assim, né? E, na verdade, não é assim. Nós pesquisamos, levantamos hipóteses, vamos aos documentos em busca de respostas, né? Para não dizer que é assim porque sempre foi assim. Porque dessa forma nós não respondemos nada. Então, quando nós falamos aí dessa questão de gênero, do feminino, que a Lidiane já falou muito bem para todos nós, o feminino, né, a mulher na história, o feminino na história, ela não foi sempre igual e não é sempre igual. A mesma questão que nós vamos, de modo geral, explicar, debatemos a opressão feminina e sempre explicamos como isso sempre foi assim desde a noite dos tempos, é a questão do patriarcado, oprimindo as mulheres e pronto. Não é? Então, as mulheres nunca tiveram direito à palavra, nunca falaram, e por aí afora vai, enfim, esses lugares comuns que eu sempre insisto com os meus alunos. Então, na verdade, o que eu quero hoje é que a gente pense um pouquinho sobre a espiritualidade feminina num determinado recorte da história, porque também quando nós debatemos um tema, no caso aqui o feminino, e a espiritualidade feminina, nós podemos questionar, por exemplo, espiritualidade feminina, ou espiritualidade no feminino. Em qual tempo? Ou de qual mulher estamos falando? Das mulheres letradas ou das iletradas? Das mulheres ricas ou das mulheres pobres? Das mulheres da igreja ou das mulheres leigas? Das mulheres nobres, né? Porque eu estou me reportando aqui ao medieval, estamos falando das mulheres nobres ou das mulheres comuns? Estamos pensando nas mulheres urbanas ou nas mulheres rurais? Então, só para início de debate, olha quantas questões nós precisamos considerar, não é? Então, o papel do historiador é explicar essa variação, né? E não agrupar todas as questões da espiritualidade feminina numa única caixa e dizer, olha, as mulheres sempre funcionaram de tal forma por conta da opressão masculina, né? Isso não dá conta de explicar a questão da espiritualidade feminina. Então, a espiritualidade feminina, quando eu estou, talvez vocês ficaram pensando, mas o que a professora Cida quer dizer com espiritualidade no feminino? Eu não estou querendo dizer que as mulheres, eu não estou querendo discutir aqui a questão de vida espiritual, mas espiritualidade no feminino, neste momento ao qual eu vou me reportar, é sinônimo de vocação religiosa, é sinônimo de prática de vida religiosa ou liderança, ok? Então, a vocação religiosa, ou essas mulheres como líderes na igreja, o resultado, eu estou no slide 3, Adoniran, é o resultado de um processo histórico, tá? Nós precisamos, então, analisar a espiritualidade feminina no tempo e no espaço. Então, é preciso ver, quando nós estamos discutindo isso, de qual tempo estamos falando?
De qual espaço estamos falando? Ou seja, eu estou falando do século I depois de Cristo, ou eu estou falando do século XI, ou eu estou falando do século XXI? Eu estou falando da cristandade no Ocidente ou da cristandade no Oriente? Não é? Eu estou falando da Igreja Católica Ortodoxa Romana, eu estou falando da Igreja Protestante, ou eu estou falando da Igreja Ortodoxa grega? Então, de qual tempo eu estou falando? De qual espaço geográfico eu estou falando? Tudo isso precisa ser considerado para que eu discuta a espiritualidade no feminino. Então, no nosso caso aqui, o meu recorte foi século XIII ao XVI, e o meu recorte espacial é a Europa Ocidental. Então, de qual espiritualidade que eu vou falar um pouquinho hoje? Da espiritualidade feminina, que começa a ser desenvolvida no século XIII, ou seja, a partir do ano 1200 até o século XVI, ou seja, até a Reforma Protestante, 1530, 1560, por aí, ok? Recorte espacial, Europa Ocidental, ou seja, Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Bélgica, Holanda, do tempo presente, né? Esses países no tempo presente, naturalmente. Ok, agora slide 4. A partir do século XIII, os homens da igreja começam a perceber o nascimento de uma espiritualidade feminina. Não que não houvesse antes, já a partir do século XI, já havia mosteiros femininos, já havia um desenvolvimento de uma espiritualidade, ou seja, de uma teologia, de uma mística feminina. Mas no século XIII, a igreja começa a perceber de modo mais maciço ou massivo o nascimento de uma espiritualidade cristã. Tanto que este homem da igreja do século XIII, ele vai escrever, né, esse poema que eu coloquei aí para vocês, eu não vou ler, vocês estão vendo aí na tela de vocês, mas eu queria que vocês prestassem atenção que este franciscano do século XIII, ele vai dizer que as mulheres compreendem melhor as coisas do espírito do que os homens. Né? Ele fala, olha, graças a qual uma velha mulher compreende melhor que um homem de espírito, o que é que está acontecendo? Né? O que está acontecendo que essas mulheres estão entendendo melhor as questões do espiritual, as questões da teologia, melhor do que os homens? Né? Então, eles vão começar a prestar atenção nesse movimento que começa a se fortalecer a partir do século XIII. Né? Próximo slide, Dona Irã. Então, essa espiritualidade que nasce de modo forte no século XIII, ele é muito interessante, ela é diferente da espiritualidade feminina que é desenvolvida até aqui, porque, como eu coloco no slide, seguindo os passos de Maria Madalena. O que eu estou querendo dizer com isso? A partir nesse momento, chega ao Ocidente escritos, biografias de algumas santas da cristandade do Oriente, lá de Constantinopla, lá daquela região que hoje nós conhecemos como Istambul, lá, né, aquilo que hoje é a Turquia. Então, no século XIII, histórias de vida dessas santas do Oriente começam a chegar no Ocidente cristão. E as mulheres começam a tomar conhecimento dessas biografias e elas começam a perceber uma coisa, que essa espiritualidade que começa a ser construída aqui é uma espiritualidade via conversão. Ou seja, não importava se as mulheres já tinham sido casadas e eram viúvas, se elas já tinham tido uma vida mundana antes, né, aquilo que para a igreja era mundano, uma vida sexual antes, não importava. A partir do momento que elas se convertiam, elas faziam uma entrada na cristandade, uma entrada na vida de Cristo, e elas podiam começar a construir uma vida de santidade, uma vida com Cristo. Então, a busca por Deus, a construção da santidade, começa a ser construída não a partir de uma perfeição que era representada até aqui por Maria, mãe de Jesus, a Virgem, não é? Que concebeu pelo Espírito Santo e que permaneceu virgem. Então, até então, era uma espiritualidade construída, né, uma vida espiritual que era construída, ou a partir de mulheres que eram virgens e permaneciam virgens, ou a partir de mulheres que recebiam uma graça especial.
Mas a partir daqui as mulheres começam a perceber que não, que elas podem construir uma espiritualidade via conversão, não é? Aos moldos de Maria Madalena, né, que é o ícone de uma pecadora que se converte e se torna, né, a testemunha, a primeira testemunha da ressurreição, né, e que a lenda vai dizer que ela se tornou missionária e pregou a fé cristã na Europa, em Marsella, mais propriamente dito. Então, eu espero que vocês estejam acompanhando o meu raciocínio, né? Então, a partir desse momento, como eu disse, essa percepção, esse entendimento das mulheres, que elas podem começar a construir uma espiritualidade via conversão, começa, então, o nascimento maciço de mosteiros. Como eu disse, já havia mosteiros desde o século XI, mas aqui vai haver um fluxo muito grande de mulheres entrando para a vida monástica, e então príncipes e mesmo homens da igreja vão começar a construir mosteiros para acolher estas mulheres. Mas, então a gente vai ver o surgimento das dominicanas, então nós já temos a ordem dos dominicanos. Então aqui nós vamos ver mosteiros femininos surgindo, né? Na esteira dos mosteiros masculinos, então tendo, por exemplo, as dominicanas, que vão ser submissa à ordem dos dominicanos, ou as clarissas, ou as cistercienses, né, da ordem de Cister. As clarissas, essa é uma ordem muito peculiar. As clarissas são as seguidoras de Santa Clara. Santa Clara é uma amiga pessoal de São Francisco, então as clarissas, elas seguem a ordem de São Francisco, mas com um diferencial, né? Essa ordem ela é peculiar, porque ela não faz voto de obediência, né? Ela não está ligada em obediência à ordem dos franciscanos, é a única ordem que é livre de obediência à ordem em que ela está anexada, ou que ela está ligada. Próximo slide, Adoniran. Então, a questão é que, como eu sempre digo também, nós precisamos considerar, quando nós falamos dessa entrada maciça de mulheres no mosteiro, mas não era qualquer mulher que ia para o mosteiro, não era qualquer mulher que podia entrar para o mosteiro. Na verdade, quem entrava nos mosteiros eram as mulheres ricas, né? Porque era preciso pagar um dote para entrar num mosteiro. Então, o mosteiro ficava fechado para as mulheres pobres. Mas o fato dessa espiritualidade estar sendo desenvolvida de modo tão forte nesse momento vai fazer com que surjam novos formatos de espiritualidade feminina nesse momento. Né? Aquilo que a gente vai meio que chamar de espiritualidade leiga. Então, algumas mulheres vão viver uma forma de vida semi-religiosa, ou seja, elas vão se tornar reclusas nos seus próprios quartos, se elas forem solteiras, ainda morando com os pais, elas vão se tornar reclusas nos seus próprios quartos. Se elas forem viúvas, elas vão se tornar reclusas nas suas próprias casas, ou elas vão construir espaços e vão fazer as suas próprias casas e viver em comunidade. E ainda, como a vida eremita foi proibida às mulheres por conta dos perigos de uma mulher viver sozinha, muitas dessas mulheres vão construir anexos nas igrejas, no lado externo da igreja, fazendo anexos, aproveitando as paredes das igrejas, fazendo anexos, aproveitando as paredes, os muros das cidades, vão fazer anexos e vão se internar ali sozinhas e vão viver o resto da vida até a morte reclusas, não é? Então, é um momento muito, muito interessante na espiritualidade feminina. Então, é um momento que, qual é o objetivo dessa minha fala? De mostrar que é um momento que a mulher chama para si a sua espiritualidade e toma suas decisões, né? de reclusão, e se ela não pode ir num espaço, ela decide por outro, mas ela vai tomar a decisão
sobre a sua espiritualidade. A parte importante também, interessante dessa espiritualidade feminina que surge nesse momento, era sobre exatamente uma das questões que nós estamos discutindo aqui, sobre o que as mulheres tinham poder, sobre o que as mulheres podiam decidir. Então, por exemplo, nessas ordens religiosas femininas, elas não faziam voto de pobreza, elas também não faziam voto de castidade. Por quê? Porque a mulher não tinha poder sobre a riqueza, a mulher não tinha direito a poder e riqueza. Quem tinha direito à riqueza e a poder eram os homens. Então, numa família, quem herdava os bens do pai eram os homens e não as mulheres. Então, do que ela ia fazer voto de pobreza se ela não tinha direito, ela ia abrir mão do que se ela não tinha direito a nada, não é? Ela não ia fazer voto de castidade porque a mulher, nesse momento, não tem poder sobre a sua sexualidade. Então, quem decide se ela vai casar é o pai. Quem decide com quem ela vai casar é o pai. E depois, na sua vida conjugal, quem decide sobre a vida sexual é o marido. Então, ela não faz sentido a mulher fazer voto de castidade, porque ela não tem poder sobre a sua sexualidade. Havia só um ponto em que a mulher tinha poder, e é sobre esse ponto que ela vai trabalhar a sua espiritualidade, tá? O único campo em que a mulher tinha poder era o campo da alimentação, né? Ou seja, ela tinha poder sobre se ela comia ou não. Por isso, a mística feminina desse momento vai ser desenvolvida com a vida profunda de jejuns penitenciais, né? Nós vamos ter mulheres... Professora Cisa, Oi, Lidiane. Desculpa interromper, só para saber se ainda falta muito, que o nosso tempo já está estourando ali. Eu vi. Deixa eu só terminar esse slide, tá bom? Tranquilo. Ok. Então, a mulher vai ter poder sobre a alimentação. Então, é nesse ponto em que ela vai desenvolver a sua espiritualidade, como eu estava falando, né? Então, ela vai ter uma vida de jejuns penitenciais, sendo que tem mulheres que vão, basicamente, passar a sua vida se alimentando da hóstia. Ela vai desenvolver sua espiritualidade alimentando os pobres, e ela vai desenvolver a sua espiritualidade flagelando o seu corpo, tentando se identificar aos flagelos do corpo de Cristo. Então, pessoal, na sequência, depois, se vocês tiverem perguntas, talvez aquilo que eu preparei para falar, eu posso falar quando vocês fizerem as perguntas. Mas eu só quero concluir, então, dizendo que essa mística feminina, a palavra mística, na verdade, foi usada para não usar a palavra teologia, né? Então, seria a teologia feminina desse momento, a mística feminina desse momento, ela não é um decalque, ela não é uma cópia, ela não é uma imitação da vida espiritual dos homens desse momento. As mulheres vão desenvolver uma espiritualidade completamente típica, completamente diferente da vida das mulheres. E é uma espiritualidade profundamente respeitada, inclusive por reis, por papas, por muitos homens da igreja, ao ponto de que papas vão se aconselhar com algumas dessas mulheres, reis vão se aconselhar com algumas destas mulheres. Então, quero terminar minha fala por aqui e talvez a gente possa continuar na sequência. Muito obrigada.